Vamos lá, pessoal. Difícil manter o nível, né? O professor Newton é extraordinário, ele é o cara. Eu sou fãzaço dele. Como vocês estão? Boa noite, pessoal. Olha só, direto de Belém. Felipe, que está sempre por aí. Felipe vai arrebentar na prova. Lembro de você por aqui, Felipe. Alisson, gabaritar filosofia, já sai bem. Fábio, Juliene, Tainá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão que vocês tenham, fiquem à vontade para me interromper, para questionar. Eu vou partir, a minha ideia com vocês é fazer um caminho um pouquinho diferente. Boa noite, Tatiane. Um pouquinho diferente dos demais colegas, porque eu quero, põe na tela para mim, produção. Eu quero, nessa revisão, eu vou direto, vai ser tudo na base do bom e velho papel, tá? Eu vou fazer papel, aqui no papel virtual, mas vai ser 100% feito com vocês. Boa noite, Daniel, boa noite, Juliene, Magda. Nós vamos trabalhar pela próxima hora. O tema, obviamente, que vocês já sabem aqui, que é o direito do consumidor. Eu não vou fazer questões com vocês hoje, porque eu fiz questões com vocês semana passada. Eu não vou focar em simplesmente alguns diplomas, algumas questões diferentes, assim, boladas. Eu acho que tem algumas coisas aí que eu projeto para cair na prova, e tenho projetado há algum tempo, mas isso chega daqui a pouquinho. Eu vou fazer com você uma revisão, boa e velha papel e caneta aqui na mão, uma revisão daquilo que é mais importante desde o momento em que a matéria se apresenta como uma matéria essencial para a gente. São aquelas duas questõezinhas, em regra, fáceis, em regra, sossegadas, em regra, que vão servir para você entrar na prova faltando 38 pontos. Por quê? Você já sabe, é praticamente um mantra. Quer ver como você recita comigo? Quem é consumidor, segundo o artigo 2º? É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. É um mantra, você já sabe isso. Nós vamos passar, a gente está dividindo em 5 grandes temas, para que a gente consiga atingir, que a gente consiga chegar naquele sucesso que é não encontrar novidade nas questões, não encontrar nenhum tipo de novidade. Mas veja só, aqui comigo, olha cá, que interessante, que interessante. O primeiro, quando a gente fala de direito do consumidor, para lembrar um passo atrás, que a proteção do consumidor começa lá atrás. Começa não em 90, mas para a gente começa em 88, lá no artigo 5º. O artigo 5º já traz para a gente, lá no inciso 32, ele já vai nos trazer, olha que importante, a proteção do direito do consumidor. Então, lá na Constituição já. E essa proteção é interessante, que ela vem tanto no artigo 5º, quanto no artigo 175, ambos da Constituição. 175, o ponto de vista mais organizacional. Então, olha que interessante. A nossa matéria já começa lá. Começa na própria Constituição Federal. E ela está dentro do recorte dos nossos direitos fundamentais. Então, o direito do consumidor é um direito fundamental. A partir dessa perspectiva, nós temos a edição em 1990 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, às vezes aparece a linguagem mais corrente é só CDC, mas Código de Proteção e Defesa, ou Defesa e Proteção do Consumidor. Então, eu vou deixar só o CDC, que é o mais lembrado, né? Nosso CDC. E o CDC, ele parte de uma primeira aproximação que já traz várias questões importantes para a gente.
traz várias questões importantes para a gente. A primeira é o estabelecimento da chamada relação de consumo. Esse é o primeiro passo. E eu já preciso que você anote, que você lembre, isso resolve questão, tá? Relação de consumo é, sobretudo, uma relação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Essa palavrinha aqui mágica, que vai voltar em vários momentos do seu estudo para o AB, é a palavra que chama a nossa atenção, vulnerabilidade. Por que vulnerabilidade? Porque eu preciso reconhecer essa situação de vulnerabilidade do consumidor. E vulnerabilidade não está ligada diretamente com hipossuficiência, tá? O consumidor pode ser mais rico que o fornecedor. Mas a grande questão de fundo é que nessa relação de vulnerabilidade, eu tenho de um lado o chamado fornecedor e de outro lado o consumidor. E o fornecedor, ele tem o domínio, ele tem toda a praxis, ele tem todo o conhecimento sobre o caminho da produção, ele domina os meios de produção, ele tem os saberes sobre o conteúdo da coisa, a prestação de serviço, ele tem um domínio, um conhecimento que o consumidor não tem. E aqui a gente sempre parte disso do campo abstrato, tá? Então, sempre temos aí um fornecedor e um consumidor, essa relação mínima. Só que esse conceito de fornecedor aqui, exatamente, ele é o conhecimento, ou às vezes ele tem até o conhecimento, mas ele não tem o controle. Às vezes ele até conhece, mas ele não controla. Não controla. E não tem o controle sobre aquilo que se presta. É a ideia da produção. É sempre um símbolo bom, assustador, mas bom, até porque eu gosto do produto. É a produção de salsicha. Produção de salsicha é a grande questão. Você sabe o que tem nessa produção? Você sabe o que foi colocado nessa salsicha? A gente não tem como controlar. E nenhuma salsicha é igual a outra, né? As salsichas de marcas diferentes, às vezes do mesmo fabricante, que é uma mistureba. Só que só quem sabe exatamente o que está ali dentro é o fornecedor. Nós não temos controle. Nós, consumidores. E todo mundo, em algum momento da vida, é consumidor, mas nem todo mundo é fornecedor. Só que mesmo entre consumidores, eu tenho, além do consumidor, e a grande marca do consumidor é o fato de que ele é o destinatário final. Ele é o destinatário final do produto ou serviço. O que liga fornecedor e consumidor é um produto ou um serviço. Ou um produto ou um serviço. Lembrando que a grande diferença entre um e outro, embora cada vez mais nós temos uma linha tênue, é que o produto ele é tangível, enquanto o serviço não é. Olha aqui um exemplo de produto. Que raio é isso daqui? Você sabe o que é? É difícil, aqui já começa a identificar. Isso daqui é a barra de espaço do teclado. Aqui eu tenho uma outra tecla, aqui eu tenho, deixa eu ver uma tecla aqui, um Enter. Isso daqui são produtos. Eu posso tocar nesses produtos. O serviço, como regra, ele é intangível, não posso tocar. Então, às vezes, cuidado com aqui uma minudeza, que é justamente o chamado serviços bancários. Eu posso tocar um serviço bancário, inclusive quando eu tenho serviço bancário, você fala, vem aqui conhecer os nossos produtos. Cuidado, uma coisa é marketing, ou como diria o falecido Ariano Suassuna, marketing, adorava Ariano Suassuna, a obra dele continua adorando, mas outra coisa diferente é a técnica do direito consumidor. Serviço intangível, produto tangível. Então, cartão de crédito, o que é cartão de crédito? É um
serviço. Ah, André, mas eu tenho lá o plastiquinho, os mais abençoados, tem lá o metal. Sim, continua sendo um serviço. É um serviço de crédito, não é um produto. Ok? Muito que bem, muito que bem. Dando sequência aqui na nossa conversa. Agora, esse consumidor é o destinatário final como regra. Ele pode ser uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica, não tem problema. Assim como o fornecedor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, também não tem problema. O fornecedor, ele é um conceito bastante amplo para abarcar todos aqueles que estão aí dizer assim, no ciclo de fornecimento. Então a lei vai dizer, também é um mantra, artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, e ele ainda segue pública ou privada, nacional ou estrangeiro, é todo mundo, nacional ou estrangeiro, mesmo entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, não acaba, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Com detalhe, tá? Cuidado aqui com o fornecedor com duas pessoas. Tem duas pessoas que eu preciso ter um detalhezinho importante. Uma delas é o comerciante, que fala aí a última palavra, comercialização. Seguro o comerciante, o distribuidor também. Outra pessoa é um fornecedor específico. Tem um fornecedor específico que é diferente. Tem um fornecedor específico que é especial. E aí você me pergunta, qual que é esse fornecedor que é especial? Porque o fornecedor, como regra, justamente por essa situação de vulnerabilidade, ela cria direitos específicos para o meu consumidor. E, além disso, além desses direitos específicos para o meu consumidor, eu tenho um dado bastante interessante aqui, que é o seguinte: a situação de vulnerabilidade, ela gera algo que é primordial na relação de consumo, que é a responsabilidade objetiva. Então, olha só, eu já complemento aqui. Mas quando a gente fala do fornecedor, o fornecedor, ele tem algo que o diferencia com bastante relevância, que é o seguinte: ele, como regra, ele tem responsabilidade objetiva e solidária. Como regra, ele tem responsabilidade objetiva e solidária. Essa é a regra do direito do consumidor. E por que vem essa tal dessa regra, André? Poxa, segunda-feira, dia do advogado e futuro dia de vocês aqui dentro em breve, né? Em alguns... Quanto tempo aí? 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo aí, já calculando, né, a correção da segunda fase, esperando que não vai ter nenhuma bizarrice como teve no direito de trabalho desse último concurso. Daqui a poucos meses, né, 2 meses, 3 meses, vocês já comemorando o dia do advogado. Eu acho que o dia do advogado mais importante para você é o dia que você passa na OAB. 11 de agosto, ok, mas o seu dia do advogado é o dia da sua aprovação definitiva. Esse dia é o seu, é muito mais importante que o dia coletivo, porque o dia coletivo todo mundo lembra, o seu dia você que vai lembrar. Esse é um dia bom, esse é um dia bom para ser vivido. Mas o direito, você sabe, é a arte da exceção. É a arte da exceção. A arte da exceção. O que significa que, na nossa prova, eu tenho que tomar cuidado com as exceções. A regra é a responsabilidade objetiva e solidária. Objetiva por quê? Objetiva porque, lembra, eu dependo para a responsabilidade do fornecedor que haja uma conduta, que essa conduta tem um nexo com um resultado.
É isso que eu espero, como responsabilidade objetiva. É isso. Conduta nexo resultado. Basicamente, ele forneceu o serviço e esse serviço gerou um resultado danoso. Simples assim. Essa é a dinâmica. Agora, ela é solidária porque ela é dividida com igualdade por todos os fornecedores. Todo aquele pessoal na cadeia de fornecimento vai ter a mesma responsabilidade. Basicamente, é isso. Basicamente, é isso. Ok? Só que, lógico, o que me importa mais não é a regra, mas a exceção, que a FGV tenta me derrubar. E quais são as nossas exceções? Nós temos uma exceção em que a responsabilidade será subjetiva. Nós temos uma exceção em que a responsabilidade será subjetiva. E nós temos uma exceção que ela não será solidária. Eu vou colocar direto, né, para caber, que ela será subsidiária. E aí, meu querido chat, quando que essas duas hipóteses vão se apresentar para a gente? Quando que a responsabilidade, que é como regra objetiva, deixará de ser objetiva, passando a ser subjetiva? Quando que isso acontece? E aí? Quando que esse marco se dá? Quando eu deixo de ter responsabilidade objetiva. Juliana, teremos direito civil essa semana, tá? Tem revisão de segunda a sexta, até dia 15. Pode ver, todo dia temos aula essa semana, a revisão não para. Hoje é só o primeiro dia, tá, Juliana? Fique tranquila, amanhã tem mais aula. Então, 11, 12, 13, 14 e 15. Serão 5 dias aí de revisão abertas e gratuitas para todos vocês. Muito bem. Então, aqui, qual é a situação, repito, que o fornecedor, ele não tem responsabilidade subjetiva, para todos nós, Magda. E aí, produção, lembram disso? Vocês já, vocês amanhã. Porque profissional liberal. Essa é a exceção que o CDC nos traz. Essa exceção que o CDC nos traz. Inclusive, vocês que vão prestar, Juliana, que vai fazer, está de olho em civil, já fique ligado, temos produto novo, vai ter o lançamento da nossa nova segunda fase, totalmente revisada, totalmente reorganizada, para trazer a maior eficiência possível na sua aprovação. Ok? Então, olha só, essa responsabilidade objetiva, que é a nossa regra, ela tem uma única exceção, que é o profissional. Tem mais uma exceção depois, mas aí entre empresas, essa daqui é mais específica. Vou botar um mais aqui, que eu não quero trabalhar isso agora, porque cai muito menos. Muito bem. E qual é a exceção quando nós falamos de responsabilidade subsidiária? É isso aí, Juliane, comigo, com o professor Vinícius, que deu aula hoje, time de civil voando, o professor Sérgio Alfieri, professora Letícia, estamos aí a todo vapor preparando com carinho a segunda fase para vocês. Responsabilidade subsidiária. Inclusive com a expertise de Zenas Pods lá em 2011, eu sou velho, eu tive do outro lado, eu fui corretor de prova da FGV, experiência engrandecedor, aprendi bastante lá. Faz bastante tempo, mas o padrão se mantém o mesmo. Então veja, subsidiária, só temos um caso importante para a gente, que é o caso do comerciante. É o caso do comerciante. Antes só de seguir, pessoal, lembram de um detalhe, né? Direito civil, a Juliane não vai cair nessa, mas direito civil tem a lenda, são muitas peças.
é uma lenda. Em perspectiva são muitas peças, mas você vai ver na nossa aula inaugural que as peças em perspectiva são muitas, as peças que caem são poucas. O número de peças que cai de verdade em civil é equivalente às peças de penal, de tributário, é mais ou menos a mesma quantidade, tá? Não foge muito daquela base, porque a OAB não quer a peça, a minudeza da peça, quer as estruturas mais importantes das peças. Muito bem. Então lembra, o comerciante ou mesmo o distribuidor, eles têm responsabilidade no campo do CDC, mas é uma responsabilidade subsidiária, como diz o artigo 13. Por quê? Porque ele vai ser responsável, veja, o comerciante não tem domínio sobre o processo fabril, sobre a prestação do serviço, ele é nada mais do que um intermediário. Então, quando que o comerciante ele vai responder? Três situações, basicamente. É que na verdade né? São duas situações. O artigo 13 tem 3 incisos, mas dá para a gente reunir os incisos 1 e 2 numa só regra. Por quê? No inciso 1 vai colocar lá o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puder ser identificado. E o inciso 2 diz que o produto não tem a informação, a identificação do produtor, consultor ou importador. Então, a primeira aqui, vou colocar falta de identificação. Não dá para identificar quem é o responsável. E segundo, é a hipótese de falha na conservação, pensando logicamente em produtos perecíveis. Então, primeiro, fornecedor, como regra, ele é responsável objetivamente. Exceção, mais importante para a gente, profissional liberal. O profissional liberal, até você vê lá em direito empresarial, ele é aquele que ainda não tornou-se elemento de empresa. Então, ele ainda tem uma proteção maior. E depois, quando nós falamos da responsabilidade solidária, que é a regra, a principal exceção para a gente é a figura do comerciante. Aqui estamos nos pontos mais abrangentes. De resto, fornecedor é objetivo e solidariamente, como regra, responsável. Agora, detalhe. Essa responsabilidade, logicamente, recai sobre um produto ou um serviço. Então, um produto ou serviço. Esse produto ou serviço, para termos a relação de consumo, eu preciso que o consumidor ele consuma, como diz o próprio nome, né, consuma esse produto ou serviço como destinatário final, e ele precisa também, além da caracterização como destinatário final, é necessário que ele tenha pago pelo produto ou serviço. Não dá para reclamar por um produto ou serviço gratuito, como regra, tá? A não ser em algumas situações que mais à frente nós chegaremos lá. Mas aqui tem um produto ou serviço, e esse produto ou serviço, uma vez prestado, uma vez ofertado, eu tenho alguns elementos de prazo muito importantes. Primeira observação aqui, que prova sim, prova não, aparece para a gente. Quando o produto ou serviço for ofertado fora do estabelecimento, o que isso gera para a gente se eu adquiro um produto fora do estabelecimento ou um serviço fora do estabelecimento? O que isso gera para a gente? Não esqueça disso. Isso é o zero e vezes em prova. Nós temos direito de arrependimento. Temos direito de arrependimento. E que prazo é esse direito de arrependimento, meu chat? 7 dias. Prazo inesquecível. 7 dias para exercer. Aqui é para você exercer o direito ao arrependimento. Estou arrependido. E uma vez que você tem exercido esse direito ao arrependimento, você tem direito à devolução integral dos valores pagos.
dos valores pagos. Ok? Integral. Isso inclui eventual valor de frete, tanto de entrega quanto de devolução, que já não pode ser cobrada. Então, a devolução, ela compõe, inclusive, o valor de frete. Eu falei frete. O valor de frete está incluído. Passados esses primeiros 7 dias, mas incluído esses primeiros 7 dias, nós temos um prazo que vai se seguir desde o momento que eu adquiri o produto ou tive o serviço prestado, que é o que eu vou chamar aqui de garantia legal. Essa garantia legal que traz para a gente um prazo decadencial, grave isso que é importante, essa garantia legal, esse prazo decadencial pode trazer consequências importantes para o nosso produto ou serviço. Essa garantia legal está ligada aos tais vícios, os vícios. E aqui eu tenho um problema de linguagem corrente, eu tenho um problema de linguagem comum, que é o seguinte, pessoal, cuidado com isso, com a linguagem. Vamos lá. Quando eu digo para você, vem aqui, me bota em tela cheia, jovem, brevemente, só para quebrar um pouco a tela. Quando a gente fala em vício, é natural, isso é da gente, pelo menos da minha convivência. Se eu falar, tá aqui o celular, olha, meu celular está com defeito, esta porcaria, a bateria não... Isso é defeito, tecnicamente, cuidado. Para fins de CDC, o que a gente internamente chama de defeito deve ser traduzido na prática como um vício. O que aqui, meu celular não funciona, ele está com defeito. Automatize chamar isso de vício. Isso, para nossos fins, para a finalidade do CDC, não é um defeito, mas é um vício. Esse vício, ele pode trazer consequências complexas para a gente. Como assim? O vício, ele vai depender de 2 fatores, o Alisson já colocou aqui um dos fatores. O primeiro, para a observação desse vício, eu vou observar primeiro o tipo de produto ou serviço. Primeiro eu tenho que observar a espécie de produto ou serviço. Se é um produto durável, ou um serviço durável, ou não durável. Essa é a primeira análise que eu preciso fazer quando eu tomo contato com um produto ou serviço. Ele é durável ou não durável? Pela sua própria natureza. Se ele for um produto ou serviço durável, a minha garantia legal tem 90 dias. Só que cuidado, tá? Para a OAB isso nunca caiu. Mas esses 2 prazos, o prazo de arrependimento e o prazo de garantia legal, eles correm juntos, tá? Eles correm paralelamente. Então, não é que eu tenho 7 mais 90. Os 90 e os 7 começam a contar no mesmo dia. Dia que eu recebo o produto ou dia que é encerrado o serviço. Encerrado a prestação de serviço. Muito bem. Já se o bem é não durável, o famoso perecível, esse prazo é de 30 dias. Um prazo significativamente menor. Ok? Pois bem. Só que qual é o dia que esse prazo se inicia? E aí eu tenho um segundo ponto importante, que é o início desse prazo. E aí vai depender se é um vício aparente ou se é um vício, como disse o Alisson, oculto. É um vício aparente ou é um vício oculto? Se é um vício aparente, a partir do recebimento do produto ou do serviço.
se é um vício oculto, a partir do momento em que ele se torna aparente. Ah, André, e se isso levar um ano? A OAB não traz, ela não chega a aprofundar questões nesse sentido, mas imaginando um caso como esse, demorou um ano para o vício se manifestar. Em teoria, levou um ano, não tem problema, não tem problema. Começo a contar a partir desse prazo. Aí que eu vou começar a contar o prazo. Poxa, André, mas um ano depois? Sim. Qual é o problema? Um ano depois eu começo a contar esse prazo e tá tudo bem. E tá tudo bem. Sério? Seríssimo. Seríssimo. É isso e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, André, e se levar 2 anos? Tá tudo bem também. 3 anos. E aí eu começo a ter vamos dizer assim, um problema prático na jurisprudência. Eu começo a ter aí alguns dramas que se apresentam na nossa realidade. Mas todos esses dramas, eles são problemáticos na jurisprudência, o que faz com que não caia na sua prova. Tem autores que defendem que o vício oculto ele teria 5 anos para a gente poder utilizar esse prazo. Porque a lei, ela estabelece o vício oculto, eu tenho 30 ou 90 dias a partir do momento em que ele se torna aparente. A OAB não aprofunda aqui, exato. Não só boa-fé, Alisson, mas de fato tem vícios que demoram mais. E aí nós temos o problema da obsolescência programada, né? Que são alguns bens que são duráveis, pero não mútil. São bens que deveriam durar, mas não duram, porque eles já são pensados para durar um certo tempo. Para durar, e não estou falando simplesmente, veja, não é vício quando eu tenho um produto melhor, um produto mais moderno, um produto com melhor nível de funcionamento. Isso não é algo que vai nos levar à materialização de algo que eu preciso trocar. Não, isso não acontece. Ok? Cuidado com esses dados. Então, esse vício aparente, ele pode gerar. Eu tenho, como regra, justamente expectativa de boa-fé, Alisson. Como regra no direito do consumidor, eu espero que o consumidor esteja de boa-fé. Até porque a responsabilidade é objetiva, né? Aí a questão de má-fé tem que ser demonstrada. O que é sempre problemático, tanto é que cada vez mais se instrumentaliza, se organiza ou se direciona o consumidor para que ele acabe tomando certos cuidados. Eu sempre menciono assim, olha, quando você compra alguma coisa pela internet, não custa. Quando você for abrir a caixa, filma você fazendo isso. Não vai cair a mão. Porque vai que você abre o negócio, tá tudo quebrado. E aí, como que você chega pro fornecedor e fala, olha, eu vou exercer meu arrependimento e tá aqui, ó, era um vidro, mas eu tenho os cacos de vidro. Como que eu faço? É difícil, né? Então, eu tenho essa expectativa de boa-fé, mas eu preciso tomar certos cuidados. É a modernidade, né? A modernidade existe. Vocês sabem como alguns entregadores fazem o carinho que eles têm. Eu lembro de um rapaz que postou na internet que ele comprou uma air fryer por uma empresa dessas, que eu não vou dizer qual é, porque não está pagando a gente, mas é aquela que atualmente recebeu a concessão do estado do Pacaembu, e não foi ela, mas foi o entregador. O cara pegou uma air fryer e jogou por cima do muro da casa e ficou preso no negócio daqueles fios de segurança. Olha o perigo disso. E aí você chega, na verdade tá na sua porta, já aconteceu. Uma vez eu comprei um pacote de DVDs, vocês são jovens, não sabem o que é. DVD era um disco que a gente assistia coisas, não tinha streaming, não tinha internet como tem hoje.
Mas lá, o sujeito simplesmente jogou por cima do muro, aí chegou lá, os DVDs estavam funcionando, mas a caixa toda destruída, uma dó. E aí, como até você ir atrás, Inês é morta, né? Mas essa daqui é importante. Muito bem, prazo decadencial para lembrar. Você perde o próprio direito. Tá, André? Mas e se eu exercer? E se de fato ocorreu um vício? O vício apareceu. Eu tenho esse prazo para fazer o quê? O prazo para dar conhecimento. Eu tenho que chegar lá na empresa, ou a empresa, o fornecedor. Ah, André, e o comerciante? O comerciante, já disse, o comerciante não tem essa responsabilidade, tá? Não tem responsabilidade, a não ser naquelas situações que eu mencionei. Ah, André, mas tem comerciante que fala, até 7 dias você pode vir aqui. Aí é liberdade dele. Se ele fez, ótimo, é um bom comerciante, ele quer manter você como cliente, tá? Agora, porém, contudo, entretanto, todavia. O que acontece se tiver o vício dentro da garantia legal? Eu vou entrar em contato com o fornecedor. Então, a primeira parte eu vou comunicar o fornecedor. E eu tenho direito a acessar essa comunicação pela mesma via da aquisição. Porque tem site que você compra que é uma maravilha. Agora, para trocar, é um parto. Muito bem, você vai comunicar o fornecedor. E a partir da comunicação do vício, surge o prazo, e aqui é indiferente, tá? Durável, não durável, tantofas. Aqui 30 dias sendo bem durável ou não durável. Nesse caso, não varia o prazo. Ele tem 30 dias para resolver, para consertar o meu vício. Tem 30 dias. Tá. E se nesses 30 dias não for possível a solução? Não sendo possível, nesse prazo, o consumidor, só ele, passa a ter 3 opções como regra, com uma quarta aqui extra que nós vamos falar. 3 opções como regra. Primeira opção, substituição. Primeira opção, não resolveu em 30 dias, substituição. Por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Fácil. Segunda opção, vou inverter a ordem legal, tá? Segunda opção, abatimento no preço. Segunda opção, abatimento no preço. Lógico, se aquele bem ou serviço puder ser utilizado com aquele vício. Por exemplo, aconteceu com isso, caso real, com o relógio inteligente da marca famosa da maçã. Esse relógio adquirido em qualquer lugar do mundo, ele tem um serviço que é ele mede o oxigênio no sangue das pessoas. Com a precisão, ok, de um relógio. Mas, se você adquirir esse relógio nos Estados Unidos, ele não tem esse serviço. Por uma questão de patente. Uma briga de patente, a empresa perdeu, então não pode vender o produto com aquele serviço nos Estados Unidos. Só que aconteceu no Brasil, fiquei sabendo disso pela mídia, tá? Usuário brasileiro, ele tem um relógio, esse relógio teve um certo problema, a partir desse problema ele foi até a loja, ele estava dentro da garantia e houve a troca. Quando houve a troca, ele recebeu um modelo que, não sei exatamente porquê, veio com essa limitação ao oxímetro, que chama, né? Não funcionava. Ele foi na loja e falou, o seu tá com esse problema. E aí ofereceram 2 coisas para ele. Eu te dou um novo,
Ou eu te dou um desconto, devolvo parte do valor lá num voucher. E esse cliente ficou com o voucher, que era um voucher bem significativo. Deram lá um voucher para ele, que foi esse abatimento proporcional no preço. Tá para usar, só que ele tem um serviço que, teoricamente, o cliente pagou por ele. Terceira opção, que é a opção mais problemática na prática, que é a restituição imediata dos valores pagos, inclusive com atualização monetária. Aqui é uma briga. Por quê? Tem que atuar. Mas foram 3 dias, 10, no mínimo 30, né? Aqui eu tenho pressuposto que pelo menos 30 dias já se passaram. Em 30 dias, algum nível de atualização monetária ocorreu, certo? Alguma atualização monetária se deu. Então eu tenho, em teoria, esse direito. Só que o problema é que, na prática, poucas vezes ou nenhuma vez ela é paga. E os consumidores acabam não exigindo, tá? É importante notar que esse prazo, ele pode, por convenção das partes, acordo das partes, ser aumentado ou ser reduzido. Porque pode ter vício de complexo, que exige mais tempo, etc. E esse prazo, então, ele pode ser convencionado, mas nunca pode ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nossa, André, 180 dias tem casos complexos que é importante, tá? É importante, muito importante. Muito bem. Agora, nós temos ainda um extra aqui que eu comentei, né? Eu tenho uma quarta posição que pode ser simplesmente a complementação do peso ou da medida. Imagina que eu comprei 10 quilos, veio 9. Aí, esse vício, de fato, eu posso simplesmente complementar. Eu posso complementar, é mais fácil, tá? É mais fácil. Aqui é um vício mais de quantidade, por isso mais específico. Beleza, só um cuidado. O vício é simplesmente o não funcionar, não está funcionando. Meu celular quebrou, morreu, deixou de funcionar. Quando nós vamos falar, entretanto, de defeito, muito cuidado com isso. O defeito, ele é muito mais grave que o vício. O defeito, ele está lá no artigo 12. Quando eu falo de defeito, o produto, o produto ou serviço, né? O serviço, a conotação vai ser um pouquinho diferente, mas ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. E, logicamente, aqui nós vamos levar em consideração aquilo que é mais importante, a apresentação dele, os usos e riscos esperados, a época que foi colocado para comercialização. Então, nesse caso, o defeito, eu tenho uma questão de segurança. É alguma coisa muito pior do que o vício. O defeito, ele não é só que não funciona, mas aquilo pode matar alguém. Eu sempre dou um exemplo de alguma coisa que felizmente no Brasil não aconteceu, que foi uma TV, acho que eu não lembro se era 77 ou 83 polegadas da marca LG, que é uma marca que eu pessoalmente sou fã depois tá advogando bem, ganhando bem seu dinheirinho. Dê uma olhadinha em TVs OLED. Nossa, depois se acostuma, é difícil desacostumar. E elas baratearam recentemente, ainda são um pouquinho mais caras que as LCDs, mas vale o preço, confia em mim, é muito boa. E eu gosto, então, não vou criticar a marca que eu gosto, mas
uma TV específica, uma marca específica da LG, vendida nos Estados Unidos, ela começou não a dar um vício, ela começou a dar um defeito, que era um tipo de TV 77, 83 polegadas, não lembro ao certo, mas grande, eu não tenho nenhuma desse tamanho, bem que eu queria, mas que ela vinha já com mecanismo para ser colocada na parede. Só que o que aconteceu? Essa especificamente, ela simplesmente começou a cair. O equipamento fornecido não era forte o suficiente e aí simplesmente caía. Olha o risco disso. Que eu saiba, não teve nenhuma vida humana ou animal foi prejudicada. Eu não fiquei sabendo. Mas, porém, contudo, entretanto, isso é de fato um defeito. E quando nós falamos em defeito, aí eu não tenho a questão da garantia legal. Por quê? O defeito, ele tem prazo prescricional. É diferente. Prazo prescricional. Prazo prescricional. E qual que é o prazo prescricional? 5 anos. Por isso que aquela tese do efeito 5 anos, ok? Então, cuidado com esse detalhe. Vício é uma coisa, defeito é outra coisa, um tanto diferente. Coisas diferentes. Beleza? Para terminar a nossa conversa de hoje, último ponto da nossa conversa de hoje, tem aí pouco mais de 10 minutos, mas eu vou fechar a nossa conversa com o meu último tema, que é um tema que eu confesso para vocês que nunca caiu. Nunca caiu. Mas em algum momento tem que cair. Essa é uma alteração feita no CDC pela Lei 14.181 de 2021. Confia no tio, tem potencial. Essa é a lei que trouxe para o nosso sistema a figura do superendividamento. Superendividamento. Essa figura do superendividamento, ela passa a compor o nosso sistema por uma triste necessidade. Eu lembro até na campanha presidencial, né, tinha lá o candidato Ciro Gomes que brincava, eu vou tirar seu nome do órgão de proteção do crédito, etc. Mas o superendividamento, ele surge como uma proteção do consumidor, pessoa natural. Pessoa natural. Total, Alisson. Superendividamento é relativo à pessoa natural. E o que é esse tal superendividamento? A lei traz, no artigo 54A, parágrafo 1º, traz uma definição do que é superendividamento. Ela vai dizer mais ou menos assim, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta, impossibilidade clara, evidente, de o consumidor, pessoa física, ou ele usa, na verdade, eu vou colocar o que a lei diz, da pessoa natural, que é o termo preferencial, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas. Totalidade de suas dívidas de consumo. Aqui já uma parte importante. Essas dívidas, elas são as exigíveis e
vincendas, aqui ainda vão se tornar exigíveis. Aqui já ouvi questão sobre isso. Sem comprometer o seu mínimo existencial. Olha que interessante. Esse conceito, que o Alisson está corretíssimo, traz também um necessário olhar para as empresas e justifica, por exemplo, o tal do score de crédito. Porque você sabe, você hoje tem, os órgãos de proteção de crédito, eles têm 2 mecanismos para lidar conosco. Um primeiro mecanismo é a negativação. Você pode ser negativado se devedor for. A negativação já traz um mecanismo sistemático de restrições à concessão de crédito para você. Agora, pode ser que você não tenha nada atrasado. Nada atrasado. Mas você não consegue nenhum tipo de crédito. Por que raios? Você vai ver é porque você tem um score de crédito negativo. E é importante nesse contexto que você não... primeiro, o seu score de crédito não depende da sua escolha, tá? As empresas vão fazer você concordando ou não. O que você tem de direito diante do score de crédito é o direito de saber as fontes das informações que ele tenha. Isso você tem direito. Obviamente, aqui é importante, essas dívidas, elas vão englobar qualquer compromisso financeiro decorrente de relação de consumo. Não precisaria pôr, mas o CDC traz expressamente que isso inclui operação de crédito, compra a prazo e mesmo serviços de prestação continuada, tipo TV, internet, etc. É óbvio que isso não vai se aplicar se for demonstrado que você agiu, você consumidor, com fraude, com má fé. E isso fica claro quando você faz um contrato que é claro que você tem o propósito de não realizar o pagamento. Óbvio. Ou não, e esse ponto é importantíssimo, não entra na proteção do superendividamento produtos ou serviços de alto valor. Você vai lá comprar um iate e depois fala, poxa, eu não estou conseguindo pagar aqui, não cabe no meu salário. Eu financei um iate e não estou conseguindo pagar. Quanto você ganha? 2 salários mínimos. Pumbas! Você foi comprar um iate. Aí não cola, né? Aí não cola. Aí não dá. Aí não dá. Eu preciso ter um certo cuidado. Beleza? Essa lei traz uma consequência que já caiu em prova, rapidinho, eu sei que está acabando o tempo, que é o seguinte, é proibido expressa ou implicitamente na oferta de crédito, seja ela publicitária ou não, dizer para o cliente que a operação de crédito pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Você percebeu que não tem mais isso? Que havia várias empresas, olha, vem aqui pegar seu dinheiro, nós não consultamos os serviços de proteção. Você lembra disso? Tinha muito, né? Tinha muito. Hoje não pode mais. A partir de 2021 não tem mais essa. Sem consulta, aqui não, queridinha, como diria o grande Rômulo Mendonça. Também eu não posso, nas ofertas de crédito, ocultar ou dificultar a compreensão sobre ônus e riscos na contratação. Eu não posso assediar ou pressionar o consumidor para contratar produto, serviço ou crédito, principalmente se ele for idoso, analfabeto, doente ou esteja em qualquer condição de vulnerabilidade ou se a contratação envolver prêmio. E, por fim, eu não posso condicionar o atendimento de prestações do consumidor ao início à renúncia ou desistência de demanda judicial. Eu só converso com você se desistir. Não, eu tenho o direito de negociar mesmo estando processando a empresa ou algo que o valha. Aqui eu passei aí brevemente os principais aspectos
que eu queria trazer. E com isso, encerro esta nossa noite de consumidor, falando aí eu até pensei em um novo assunto, mas não daria tempo de falar no tempo que eu tenho. Com isso, nós encerramos essa primeiro dia, 1º de 5, estamos aí em reta final a todo vapor. Domingo é o dia de você realizar todos aqueles estudos. Pode cortar para mim, jovem? De você resolver tirar dos seus ombros o peso da primeira fase e na terça-feira começar a sua preparação para a segunda fase. Por que não segunda? Segunda você descansa. Segunda você vai estar que é só o pó, eu sei. Segunda-feira vai ser dia de descansar. Mas domingo vocês vão arrebentar. À noite tem gabarito preliminar conosco ao vivo. E na semana, eventuais recursos. Conte conosco, @professor André Adriano, você me acha no Instagram. Qualquer dúvida, questão, sugestão, estou lá. Quer xingar muito a FGV comigo? Xingar com educação, estamos juntos. Vamos até a sua aprovação, até você chegar ao seu objetivo. Não é sonho, é objetivo, que ele está aí à distância da sua mão. A famosa antiga vermelhinha, que ela está mais para uma cor mais salmão agora, está mais modernosa, mas a clássica vermelhinha está cada dia mais perto e domingo é o dia. Obrigado a todos pela audiência.